Pessoal, estamos em outro patamar. Realmente a Camp History deu um salto e esse salto foi graças a ela, Fabiana Muher. Hoje, 2 minutos com Divan, com essa medalhista, essa campeã. É isso aí, Diegão. Sejam muito bem-vindos ao bate-papo com Divan, Diego Ivan. Eu vou chamar a nossa convidada, Fabiana Muher. Então hoje o papo com a Camp History é um papo de ouro. Olá, é um prazer estar com vocês, conversar um pouquinho, contar um pouco da minha história. Bom, eu sou de Campinas, comecei fazendo ginástica artística com 7 anos em Campinas e com 16 anos fui para o salto com vara. E quando eu entrei no salto com vara, meu grande sonho era chegar numa Olimpíada, porque na ginástica eu não consegui, porque eu acabei crescendo demais para ginástica e não tinha tanto talento assim. E aí me achei no salto com vara, fui me desenvolvendo. E aí, depois de muito treino, muitas mudanças, sacrifícios, né? A gente tem que abrir mão de muita coisa para conseguir o que a gente quer, os nossos sonhos. Consegui chegar numa Olimpíada, que foi 2008, e consegui, não fui, eu fui para a final em 2008, mas nunca consegui uma medalha olímpica, mas consegui 4 medalhas de mundiais, 2 delas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Tenho 3 medalhas de Jogos Pan-Americanos, fui 2 vezes campeã da Liga de Diamante. Hoje ainda parei em 2016, né, depois da Olimpíada do Rio. Então realizei meu sonho de participar não de uma Olimpíada, mas de 3 Olimpíadas. E parei em 2016, mas assim, super realizada, porque quando eu comecei o salto com vara, não tinha uma tradição no Brasil, ninguém conhecia, ninguém sabia o que era, e eu consegui desenvolver uma prova dentro do meu país e conquistar muito mais do que eu imaginava. Então foi um esporte aí que me abriu as portas para o mundo, né? Conhecer o mundo, conhecer pessoas diferentes, outras culturas, outras línguas e viajar. E ser a pessoa que eu sou hoje. O esporte transforma as pessoas realmente. Temos 5 perguntas, das 5, 3 serão escolhidas e terá 2 minutos para responder cada pergunta. De 1 a 5, qual que seria esse número o predileto ou aquele que você fala assim, com esse que eu quero Então, começar? vou começar com o 4. Você foi em 2011, primeira atleta brasileira a conquistar um título mundial de atletismo. Queríamos ouvir um pouco sobre essa conquista. Bom, 2011 foi um ano assim difícil para mim. Eu treinei bem, só que chegou um momento que eu entrei em overtraining, que é quando o atleta treina demais e eu não conseguia pensar em saltar. E eu estava na Itália fazendo camping de treinamento para depois ir para a Coreia, que é onde foi o Mundial. E chegou uma hora que eu chegava na pista, eu só chorava, porque eu não conseguia saltar, bateu aquele desespero, eu não conseguia pensar no salto. E aí eu comecei a fazer só a parte física, não saltava. Meu técnico falou assim: então descansa do salto, quando você tiver vontade de saltar, você me fala. Isso eu estava 2 meses do Mundial. E aí eu fiquei uns 10 dias sem saltar, fui descansando, e aí parece que eu me transformei. Parece que eu tinha me preparado aquele ano só para o Mundial. Quando eu cheguei na Coreia, lá em Daegu, eu cheguei com uma cabeça completamente diferente, com uma confiança de que tudo ia dar certo. É muito, muito interessante, né, a cabeça com que ela funciona. E aí, na hora da competição, os saltos foram encaixando. No aquecimento já foi super bom, na competição o salto foi encaixando. Estavam as melhores do mundo, estavam lá na prova, Helena Zimbaeva, a russa, a Jennifer Schur, que foi campeã olímpica, a cubana, que depois deu muito trabalho para mim. Então, tinha muitos atletas fortes na prova, mas ao mesmo tempo eu também estava muito forte, muito confiante. Aí eu fui fazendo saltos. Eu fiz a minha melhor marca nesse Mundial, saltei 4,85 e conquistei a medalha de ouro. Eu nem sabia, na verdade, eu nem sabia que era a primeira medalha de ouro do Brasil em campeonatos mundiais em pista aberta, depois da competição que eu fiquei sabendo. Então, o atleta, quando ele entra na competição, ele só pensa no que tem que fazer, mas a gente acaba não pensando muito na história, depois que a gente começa a pensar mais nisso. Então, foi um momento, assim, muito emocionante, muito marcante, é o momento, assim, acho que mais especial da minha carreira. A gente acompanhou, né, Ivan, essa competição. Quando você passa ali nos 4,85, ao passar, você já cai já vibrando e sorrindo, né? Eu acho, assim, a concentração na que passa, eu acho que deve ser uma explosão de emoção, né? De adrenalina da conquista. Quando o atleta está em
cima da barra, já dá para saber que não vai bater, que passou. Então, o salto é muito rápido, dura uns 10 segundos no máximo, contando com a corrida e o salto, mas dá para sentir cada momento, para o atleta parece ser em câmera lenta, então dá para passar e dá para comemorar bastante que cada salto realmente é uma conquista, não é fácil ganhar 1 centímetro, 5 centímetros no salto com vara, é uma prova muito técnica, então precisa de muita concentração, é lógico, muito treino, para que tudo saia perfeito. Eu achei legal que ela falou psicológico também, faz muita diferença, que às vezes a gente pensa que é treinar e precisa dar aquela segurada O também, né? descanso faz parte do treino também. Muito boa essa dica para tudo, né? Para tudo. O esporte, o estudo, para tudo, muito legal. Então, já que eu ganhei o Mundial, primeiro lugar no Mundial, vamos começar com o número 1 agora. Vamos para o número 1. Vamos lá, voltando para a nossa cidade, né, Campinas. Campinas e região apresentavam apoio ao atletismo na época que você estava começando? E atualmente, como você avalia o apoio e quais centros de treinamentos existem aqui em Campinas, na região também? Quando eu comecei, era um projeto novo de atletismo, que o Sérgio Coutinho resolveu montar. Então, eu treinava na PUC, era uma pista de carvão, nem sei como que tá a pista lá na PUC hoje em dia, mas era uma pista de carvão, então uma pista de terra, e tinha poucos materiais, mas era um projeto legal, que dava oportunidade para os jovens irem lá praticar um esporte, quem sabe crescer, chegar num alto nível. Foi dessa forma que eu comecei. Só que não me dava condições de chegar num alto nível treinando nesse local. Então, eu treinei 2 anos em Campinas, depois mudei para São Paulo. Hoje eu vivo em São Paulo, para treinar ali do lado do ginásio do Ibirapuera, em Constâncio Vaz Guimarães. Então, eu treinei lá por muito tempo. Depois mudei para São Caetano, que o centro de treinamento da minha equipe era lá. Então, fui rodando aí para achar as melhores condições possíveis. Mas na época que eu comecei, era legal para começar, mas não para chegar no alto nível. Hoje em dia, Campinas tem pistas sintéticas, né, as pistas de borracha, como na Unicamp, e a principal equipe que tem, que é a que eu comecei, que é a Orcamp. Então, é uma pista legal, que tem atletas que treinam lá, que vão para mundiais, para Olimpíadas, e tem um projeto do Vanderlei Cordeiro, de Lima, um maratonista, que está dentro da Orcamp também. Então, hoje em dia, Campinas tem condições de fazer atleta, de levar atletas para grandes competições, mas quando eu comecei não tinha, por isso eu acabei tendo que mudar para São Paulo. E ficamos na torcida para novas Fabianas saírem de Campinas, né? Tomara, Vamos Campinas tem muitos talentos, né? Saíram vários bons atletas, o Fábio Gomes, que fez salto com vara comigo, que foi campeão pan-americano em 2007 no Rio, também saiu do mesmo projeto, começou no mesmo dia que eu. Atletas, como eu falei, que foram para mundiais, para Olimpíadas, tem atletas muito bons também. Agora temos mais 3 perguntas. São 2, 3 e a número 5. Eu fico com a 3. Como foram os primeiros passos no atletismo em Campinas? Foi legal, assim, eu fazia ginástica artística, né? E aí eu treinava 6 vezes na semana ginástica e 2 vezes na semana o atletismo, quando eu comecei. E aos poucos eu fui saindo da ginástica, migrando para o atletismo, fazendo mais dias no atletismo. Como eu falei, as condições não eram tão boas. Meu primeiro salto foi como era antigamente. As primeiras competições de salto com vara foi assim, com vara de bambu e caindo na areia. Saltei por volta de 2 metros, meu primeiro salto, então até que foi bom ali, né? Já quem fazia ginástica tinha que se jogar, 2 metros não era nada. Mas antigamente era dessa forma. Então eu comecei desse jeito e eu fazia outras provas também. Para ter experiência no atletismo. Então eu fazia corrida com barreira, fazia salto em distância. Então eu cheguei a competir salto em distância, salto em altura e 100 metros, e salto com vara, lógico. Então eu fiz outras provas também para conhecer, para ver o que é o atletismo, para ter essa experiência, mas eu já fui diretamente direcionada para o salto com vara por causa da ginástica artística. Como eu tinha força nos braços, essa noção de ficar de cabeça para baixo, e o salto com vara precisa dessa parte de ginástica na parte de voo, né? Depois que o atleta sai do chão. Então foi importante eu ter feito a ginástica, me ajudou muito no salto com vara. Mas os primeiros saltos não foram fáceis, não. Com a vara de bambu cair na areia foi tranquilo, mas depois quando a vara eu comecei a pegar varas de fibra de vidro, que são as varas que envergam, e aí quando a vara começa a envergar, aí fica mais difícil. O atleta tem que usar técnica,
tem que pegar o tempo da vara. Eu lembro que meus primeiros saltos eu fazia o salto e quando a vara desenvergava, a vara me jogava para baixo, não para cima. Então, é um trabalho ali conquistado dia a dia, passo a passo, cortando o salto, né, por partes, para que depois, quando junte tudo, saia saltos altos. Mas o começo não é fácil, não, é difícil, mas é sempre um desafio, né? Acho que isso sempre me levou para frente, o desafio de querer me superar, de buscar meus sonhos. Então, acho que isso são coisas importantes, não só no esporte, mas para a vida, né? A gente tem o nosso sonho e ir atrás disso, passo a passo. Eu queria ir para uma Olimpíada, mas eu sabia que eu tinha que ser campeã brasileira antes disso, ser campeã sul-americana antes de conseguir conquistar uma vaga para uma Olimpíada, ou uma medalha no Mundial. Então, eu acho que a gente tem que ir crescendo passo a passo, pensando nesses nossos desafios, que a gente pode conquistar, assim. Se a gente quiser muito e for atrás, trabalhar para isso, a gente pode conquistar qualquer coisa. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando que começou muito nova. Você falou pra gente com o salto com vara, saindo da ginástica. E você tinha medo no salto quando você saiu de um salto sem ser com a vara, um salto com vara, vendo a altura, essa questão de quebrar, da técnica? Passei por vários momentos no salto com vara. No início eu não tinha medo, mas quando começa a pegar varas menos flexíveis, mais alto na vara, tem que vir com mais velocidade, saltar mais longe do colchão, né, para poder fazer o salto. Então, tem uns momentos que dá medo, e se você tiver medo, você não consegue saltar. Então, eram momentos assim que eu não estava tão bem fisicamente, ou tinha que pegar uma vara que eu nunca tinha usado. Então, dava aquele medinho, aquele frio na barriga, que é a pior coisa, né? Porque é aí que você erra mesmo. E a pior coisa para mim, assim, no salto com vara é quando o atleta sai do chão e volta para trás, volta para a pista, não passa para o colchão. Aí tem que ver onde vai cair, a pista é dura, viu? A sapatilha não tem amortecimento, então é um momento difícil. Então, às vezes dava aquele medo, aquela insegurança, mas eu tinha que me superar, eu tinha que entender que eu tinha que fazer a técnica correta, que eu tinha que enfrentar esse medo, e todas as vezes que eu enfrentei, aí sim eu consegui passar por esse medo. Mas acho que tudo é um conjunto, né? Como eu falei no início, o psicológico e o físico, tudo tem que estar bem para que saia um salto bom, para que não tenham acidentes, né, na hora do salto. A gente agradecer, né, Diego, o bate-papo. Foi uma recordação, um momento emocionante. Conforme você estava falando, contando, eu estava lembrando da gente, que nem você falou, conhecendo o atletismo, torcendo para o brasileiro e, acima de tudo, eu também torcia porque era um campineiro também. A gente sabia que era campineiro aqui, a gente torcia ainda mais. Antes da gente encerrar, a gente queria deixar, novamente, agradecendo e deixar mais 2 minutos para vocês pudessem deixar uma mensagem para o pessoal que está começando. Você já falou, mas tem o pessoal que está começando, também um espaço livre. Se ficou alguma coisa engasgada que a gente não passou, vou dar esse momento agora para você falar, alguma coisa, a gente deixar um espaço livre para você. Eu queria primeiro de tudo agradecer o convite. Eu gosto muito, né, de falar do atletismo, da minha carreira, são momentos importantes aí que eu passei. Agradecer a torcida de todos, porque foi essencial para as minhas conquistas. O atleta tem muito altos e baixos, né? Como a gente fala, como uma onda. Tem momentos que a gente está bem, tem momentos que a gente está mal, mas cada coisa que a gente aprende, a gente leva para a vida, a gente fica ainda mais forte. Os Jogos Pan-Americanos estão aí, começa acho que na sexta-feira, em Santiago do Chile, então vamos torcer para os brasileiros. Temos muitos atletas que podem conquistar medalha, é uma competição muito forte e pode fazer diferença na vida, né, desses atletas. Então, estou na torcida, se algum atleta estiver assistindo, ó, vou estar torcendo, assistindo, acompanhando. E é uma preparação para a Olimpíada do ano que vem, né? Que terão muitos atletas. E aí a medalha já é um pouco mais difícil, mas é o sonho, né, do atleta participar dessa grande competição, a festa do esporte. E tudo isso começa nos Jogos Pan-Americanos. Então, boa sorte, vamos ficar na torcida pelos atletas. E obrigada aí pelo carinho de todos. Nós que agradecemos. Realmente o bate-papo de hoje, 2 minutos com o Divan, foi um bate-papo de ouro. Verdade. A gente só tem a agradecer e numa semana especial, como disse, né? Com essa mensagem, então estamos todos na torcida para os atletas brasileiros. Boa sorte a todos, com certeza estão nos acompanhando. Muito obrigado, Fabiano. Obrigada, foi um prazer. Um beijo para todos.